Boa tarde! Mais um podcast Casa e Etc. começando. E hoje eu tô com uma linda aqui. A gente vai bater um papo super especial com a Natália, lá da Evolute Construtora. Ela é arquiteta, é urbanista, mas é uma empreendedora, uma empresária, que com certeza você vai gostar muito do nosso bate-papo. Assiste tudo isso e já pensa aí quais são os seus próximos projetos com a Evolute. Vamos lá? Vamos, com certeza. Tudo bem, Natália? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Que gostoso, vai ser muito bom ter vocês aqui. Eu já quero saber tudo dessas histórias. Tem muitas. Você é uma menina, eu fiquei pensando, eu falei, Deus, ela é tão jovem, que linda! Ah, obrigada. E que visão você já tem de futuro, garota, que coisa mais legal. Eu também comecei a trabalhar bem cedo. Ai, que bom. E quando você começou a falar aí um pouco dos teus sonhos, eu fiquei pensando, eu falei, é isso aí, eu também não tinha medo de nada, né? Não tô ainda tão coroa, mas passou um filme na minha cabeça te ouvindo, Natália. Mas eu também tô dessas, eu acho engraçado que eu sou nova, né? Mas às vezes eu fico pensando, meu Deus, tô parecendo aquelas tias, sabe? Que olha as meninas se desenvolvendo e falam, nossa, que bonita que elas estão. E começa a elogiar. E eu fico, meu Deus. Natália, eu quero saber tudo. Eu quero saber um pouco de você, um pouco da Evolute, um pouco dos projetos da Natália também. Sim, com certeza. Né? Me fala um pouco de você, a tua idade. Se você é daqui de Cascavel, a empresa também. Sim, nós somos aqui de Cascavel, eu tenho 25 anos, e a empresa não é só eu apenas eu, né? É eu e o Gabriel. Então, como que a gente iniciou a nossa vida, né? Eu sou arquiteta, o Gabriel é engenheiro civil. Nós iniciamos com a intenção mais inicial realmente era fazer projetos. Aí, o que aconteceu? Um cliente em específico que nós fizemos projeto, ele gostou bastante do nosso projeto, falou assim, vamos construir a casa. E daí a gente falou assim, mas a gente não constrói para personalizados, nós construímos mais para venda. Porque nós iniciamos com Minha Casa Minha Vida, né? Aí ele falou assim, mas não custa nada tentar, vamos fazer um personalizado, né? Aí a gente falou, tá bom, então vamos tentar com você, né? Aí a gente iniciou fazendo, então, essa obra para terceiros, né? Aí fomos fazendo todo personalizadinho, do jeito do projeto, do jeito que ele gostava. E a gente gostou do estilo, sabe? Porque é uma coisa que a gente consegue personalizar mais, dar realmente a cara do cliente. Porque quando você faz para venda, querendo ou não, você tem que fazer algo muito genérico. Então, não dá para você criar um estilo, porque aquele estilo, às vezes, não é para todo mundo, né? Então, às vezes, você acaba delimitando demais. Aí, quando você faz para um cliente específico, você consegue entender a essência do cliente e transmitir aquilo na obra dele. E aí a satisfação deve ser completamente diferente, né? Exatamente. Porque aí você tem um rostinho, você tem uma família pro projeto, né? E você sabe que você falando, eu tô aqui pensando assim, gente, essa garota, ela é esperta demais. Obrigada. Porque você viu a oportunidade, né? Por que não? Não exatamente. Por que não, né? Que bacana. Então, e essa obra pronta, finalizada, vocês conseguiram acompanhar todo esse projeto. Exato. E aí, esse foi o pontapé inicial da Evolute, é isso? Exatamente. Então, foi bem isso. A gente iniciou com as casas Minha Casa Minha Vida, que já eram projetos bem diferentes. Inclusive, eu queria ter trazido para te mostrar. Porque nós sempre tivemos a ideia de que se for para fazer igual, nem faz, sabe? Porque senão você só vai ser mais um no mercado. E se você for só mais um no mercado, você vai ter que sempre ficar batendo no preço. Então, qual que é o mais em conta? Porque é tudo igual. Então, o que é o seu diferencial, né? Então, a gente sempre, como o Gabriel ele é engenheiro civil, ele sempre focou muito em fazer as coisas com qualidade e fazer tudo bem certinho. Porque uma das coisas que no Minha Casa Minha Vida as pessoas fazem muito é de não fazer assim com qualidade, sabe? Às vezes vai fazer um pilar. Olha, é exagero, mas eu juro pra você que a gente via a gente fazendo pilar com treliça. Treliça é uma coisa que nunca que isso é estrutural, nunca. E você vê as pessoas fazendo esse tipo de coisa, sabe? E daí você olha e pensa, como que as pessoas entregam desse jeito? Tá certo que as pessoas não vão ver qual que é a estrutura que tá ali dentro da casa. Vai chegar, vai olhar e é aquilo, né? E também, às vezes, muitas pessoas falam que o projeto estrutural, ele é superdimensionado. Realmente, às vezes ela não vai cair a sua casa porque foi feito um pilar com treliça. Mas passou um caminhão na frente da sua casa, vai tremer inteiro, vai começar a rachar. Porque não é só uma questão de cair, né? Você não Isso constrói mesmo. uma casa para não cair.
Né? Não é esse o objetivo principal. Aliás, isso é o Exato. mínimo, né? Quantas coisas exato. são o mínimo, né? Você ter uma casa bem estruturada. Meu Deus, em meses ela tá toda rachada, né? Cheia de danificações, de infiltrações também. Exatamente. Isso mostra o cuidado de vocês, né? Porque É. independente do projeto, quem tá ali assinando é o É a engenheiro, é o gente. arquiteto. Exatamente, isso é responsabilidade. É bem isso. Então a gente sempre via as pessoas fazendo essas coisas, a gente falava, não, a gente não quer ser assim, sabe? Nós queremos fazer algo diferente do que as pessoas fazem. Então a nossa proposta realmente foi chegar e trazer uma obra diferenciada. Então, desde toda a parte da estrutura, eu acho bem engraçado que quando a gente começou a fazer as casas, todo mundo chegava, nossa, vai construir um prédio? É uma fala muito, falam demais sobre isso. Só que às vezes as pessoas não entendem que isso o Gabriel falaria melhor, né? Mas dentro de um projeto estrutural, às vezes a largura não quer dizer que você vai estar construindo um predinho, mas às vezes você fazer o fato dele mais largo, você não precisa fazer ele tão profundo. E via de regra isso é uma estratégia para lugares que têm água cedo. E o que acontece muito nas obras? Deu água, sei lá, cedo na construção, foi dimensionado para, sei lá, 6 metros a fundação. Aí deu água em 4, eles falam, não, então vamos fazer de 4, tá? Mas não foi dimensionado para 4, foi dimensionado para 6. Aí a pessoa vai lá e simplesmente reduz e tá tudo certo. E depois fala, segui projeto. Não, não segui o projeto. Então essa que é uma questão. Eu acho que o fato de eu e o Gabriel, eu ser arquiteto e ele ser engenheiro civil, faz com que a gente entenda o valor de um projeto e por que deve ser executado daquela forma. Porque muitas vezes pessoas que não são da área vão lá e constroem e falam, mas eu sempre fiz assim e nunca caiu. Tá, mas a questão não é cair. Gente, eu tô ficando um pouco assustada com essa nossa conversa. Porque começa a passar um filme, sabe, na minha cabeça. Quando a gente compra uma casa, você não vê o que tá dentro das paredes. Você não faz exatamente. ideia do que você tá comprando, né? Principalmente porque muitas vezes a gente acaba comprando a casa pronta. E pra mim, eu acho que dos diferenciais de vocês, né, quando eu comecei a buscar e ver o teu jeito também de apresentar as casas, né, os imóveis, dando nome àquelas casas, isso eu acho sensacional dos arquitetos, porque eu sou muito fã dos arquitetos, tá? Eu tenho que falar a verdade. Que bom. Eu acho isso incrível, porque a casa tem nome, o projeto tem nome, né? E aí, se eu não conheço essa pessoa ainda, que ela ainda vai comprar esse imóvel, né? Vocês estão fazendo isso, independente dele ser o personalizado ou não, imaginando uma família, né? Imaginando essa pessoa vivendo ali naquela casa por muitos anos. Porque a construção de uma casa é porque alguém quer transformar essa casa num lar. É porque alguém quer viver nessa casa. E quantas pessoas sonham anos para construir a sua casa e de repente chega lá e tem uma dificuldade, né? Eu tenho uma surpresa dessa. Então, assim, isso me deixa muito feliz e segura, eu tenho certeza. Tenho certeza que se eu conhecesse quem tá por trás do projeto, isso me ajudaria a fazer uma melhor escolha, sabe? Eu teria feito isso na minha casa se eu conhecesse vocês antes. Ai, que bom! Porque é comum, surpresas podem acontecer, né? Mas eu acho que o propósito de vocês, ele fala mais alto. Sabe? Então, assim, você falando, começou a passar várias coisas na minha cabeça, né? O objetivo de vocês, a seriedade de vocês, o desejo de vocês, né? E aí fiquei pensando, eu falei assim, isso é vantagem e desvantagem também dela trabalhar com o marido, gente. Porque eu quero... Vocês sempre trabalharam juntos antes da construtora? Como que era? Então, é que nós já iniciamos com a construtora, né? A gente já tá no mercado já há uns 5 anos. Então, antes mesmo de eu me formar, eu já trabalhava na área. Meu pai já construía já há uns 25 anos, então... Desde que eu nasci, né? Você nasceu dentro de uma obra, então, pelo jeito, hein, Natália? Exatamente. E eu acho bem engraçado, porque eu tenho fotos, sabe, em cima de tijolo. Às vezes eu entendo algumas coisas, porque eu vejo que meu pai, ele gostava muitas vezes de fazer as coisas, né? Então, às vezes, não ia um profissional, ele falava, não, então eu mesmo vou fazer.
Então, às vezes ele ia lá e pedia pra me ajudar a passar um fio, e eu lá ajudando a passar o fio. E eu acho interessante ter essas duas partes, porque a gente também consegue olhar qual que é a parte do funcionário que está trabalhando dentro da obra, né? Então, como que funciona, os intempéries que tem, né? Porque sempre tem, principalmente passar fio. Às vezes uma caixinha ou outra entra alguma coisinha, entope ela, depois é difícil de desentupir. Então, tem algumas coisas assim que são mais complicadas. Mas voltando ao assunto, né? Porque eu vou Tranquila. eu vou Esse devagar. espaço é pra gente bater papo mesmo. Fica à vontade. Pode ir, pode voltar, pode falar do que você quiser. Aham. Mas é é bom e, ao mesmo tempo, é difícil de trabalhar com o marido, né, porque tem muita coisa pessoal envolvida. Eu acho que a pior coisa de trabalhar com o marido é sempre trazer o trabalho para casa, o Uhum. tempo inteiro. Então você sai acabou o expediente, mas você tá lá Mas o conversando. trabalho em si não acabou. Exatamente, porque terminou, daí você fala: "Ai, aquele cliente lá e tal", daí ele já sabe, daí já começa a conversar, quando vê tá 2 horas conversando do trabalho e já é hora de dormir e tá trabalhando igual, né. Então eu acho que essa é uma das coisas. Mas pelo menos eu acho fácil de trabalhar com o Gabriel, porque primeiro que nós somos muito calmos, né, então a gente conversa, assim, bem tranquilos, e ele ouve muito, então é fácil, assim, de você é diferente de, às vezes, você trazer uma opção, uma opinião, e às vezes a pessoa por como que eu posso te dizer? Talvez, um ego, não, não vou aceitar a tua Uhum. sugestão, porque a minha é a melhor, né. Eu acho que não, é interessante a gente ouvir, talvez se não tá preparado naquele momento para aceitar a opinião de fazer diferente, então: "Não, eu vou pensar sobre o assunto e depois eu converso". Acho que isso é algo bem importante da gente, que a gente tem essa É cumplicidade, isso que eu ia sabe. falar, é uma sinergia que já existe, né? É. Porque também que eu perguntei, porque é comum a gente ver algumas confusões entre o engenheiro e a arquiteta da obra, né? Eu sou personal organizer, eu entro no final, mas quando eu tenho a Sim, oportunidade de estar lá no início do projeto, né, que a gente ajuda às vezes no detalhamento, no interiores e tal, sempre acontece ali alguma coisa, né? Então sim. às vezes tá todo mundo em reunião, o mestre de obras, o responsável pela construtora, o engenheiro, a arquiteta e a personal organizer tá ali olhando. Tipo, cara, será que vai dar certo esse negócio? Aham. Porque entre eles, cada um tem uma visão, né? E é importante que trabalhem juntos. Então, Sim. ainda mais se você tem essa facilidade, É, né? mas eu acho isso muito engraçado, porque todo mundo, sem exceção, me pergunta: "Ah, mas esse negócio aí de arquiteto e engenheiro, de tem um pilar ali, tem que tirar", sabe. Aham. Eu acho engraçado porque isso não acontece entre eu e o É Gabriel. mito? Ah, não, É entre mito, vocês. entre a Ah, gente. tá. Por Porque que que eu eu digo já vi algumas coisas acontecendo, Natália. É. Por que que eu digo que entre a gente não acontece? Primeiro porque eu tenho uma noção muito grande de estrutural, e o Gabriel, ele é um engenheiro estrutural muito bom. Então ele não é aquela pessoa, assim, que fala: "Ai, não dá pra fazer". Ele fala assim: "Olha, ainda não pensei numa solução, mas eu vou pensar". Adoro. Eu adoro esse tipo de gente, Natália. Eu acho, inclusive, que a gente tem que começar a fazer dupla de podcast. Fica a dica, Thiago. Aham. Tem que começar a ter dois aqui nessa jogada também. Porque com certeza, né, ele também teria muita coisa legal pra, né, pra Exato. dividir com a gente. E isso é uma coisa, assim, que me chama muito atenção. Mas é impossível? Não, não é. Eu vou Não, achar uma. nada é impossível. A gente fala: "Nada é impossível", só que quanto você quer pagar para essa solução? Porque às Uhum. vezes essa solução vai sair cara, não é questão de projeto, a questão é que às vezes o material vai sair caro, você vai ter que buscar uma tecnologia que às vezes não tá aqui no Brasil, você vai ter que trazer de fora, então quanto você está disposto a pagar A por essa investir, solução? exatamente. Exatamente, porque a solução existe, só Aham. que a questão é o quanto você pode pagar. Então é isso que a gente fala, que tem que conciliar muito bem qual que é o poder aquisitivo do teu cliente, porque se o teu cliente às vezes não tem um poder aquisitivo muito bom, não adianta você fazer um projeto que tem que fazer laje pretendida, um monte de laje em balanço, não tem como fazer, Uhum. porque essa solução sai caro estruturalmente. Então às vezes é melhor, o cliente às vezes acha melhor fazer uma cozinha mais bonita, personalizar melhor alguma outra coisa do que gastar com estrutura, né. E eu Compreendo. concordo com o cliente que não tem tanto valor, né. Agora o cliente que tem bastante valor, que realmente pode investir, aí tudo bem, a gente coloca essas estratégias diferenciadas, né, mas agora quando não tem, a gente tem que dar uma maneirada. É bem isso mesmo. E eu acho legal de você falar também, né, de você respeitar
o cliente, eu acho isso muito, muito bacana. Porque muita coisa acontece durante a obra que as pessoas elas mudam de ideia, Exato. né? Isso já Sim. aconteceu. A gente muda. Tá pensando em colocar uma roupa, chega lá, não quer mais aquela roupa. E tá tudo certo, né, Mas essa é uma coisa que eu acho bem legal, que eu falo isso muito pros meus clientes. Que a gente muda o tempo inteiro. E não quer dizer que hoje a gente tem um gosto pra arquitetura e que a gente gosta daquela fachada, que a gente vai gostar daquela fachada pro resto da vida. Porque eu penso que a arquitetura, ela reflete o teu estado de espírito naquele momento. Com certeza. Então, se você, por exemplo, hoje eu sou mais feminina, mais menininha, então o meu estilo, ele transmite muito na arquitetura. Eu gosto muito do estilo um pouco mais clássico, gosto de dourados, gosto de coisas assim mais, realmente bem feminininhas, né? Aí agora tem outras pessoas que não, que às vezes está no estilo uma rotina de trabalho muito intensa, que precisa às vezes lidar com muitos homens e precisa estar assim, às vezes com a masculinidade mais aflorada, daí gosta de um estilo mais industrial, um estilo mais escuro, e tá tudo certo. Cada um tem o seu estilo. Não adianta eu querer empurrar o meu estilo pro cliente, Com porque isso é meu. certeza. Não vai ter, não adianta falar assim, esse é o gosto da arquiteta. Não, mas Uhum. cadê você? Quem é você? Você tem que olhar pra sua casa e falar assim, nossa, esse é o meu jeito. Isso que Eu eu me queria. reconheço na minha casa, né? Eu, a minha Exatamente. família, o meu marido. Isso é muito Exatamente. legal, Natália, porque a casa, ela conta uma história, né? E ela Ai, vem. aham, Quer falar? quero. Nossa, eu sou super adepta a isso, que eu acho que a casa é uma coisa assim tão importante para as pessoas, porque eu, pelo menos, sempre falei isso para meus pais, sabe? Eu acho isso maravilhoso, porque o nosso cantinho, o nosso quarto, ele tem muitas histórias ali. Você viveu ali, você trouxe as amigas, você faz as coisas ali dentro. Então, a partir do momento, às vezes, que você se muda, sabe, daquele lugar, você meio que abandona a sua história, sabe? Daí você fica... Eu, pelo menos, quando meus pais se mudaram de casa, eu falei, nossa, por que vocês fizeram isso? Ai, Natália, eu tô vendo você. Aham. Tá passando um filme na minha cabeça, porque nós estamos vivendo algo parecido com a nossa Sim. filha. Eu tenho É. 2 filhos. Eu tenho a Aham. Isabela, de 10, e o Gabriel, de 4 anos. O Gabriel, as mudanças, ok, deu tudo certo. Mas a Isa, a mudança de casa não foi uma coisa tão legal assim. Sim. Então, nós Eu tivemos acho que pra uma. mulher é um pouco assim. Justamente. Só que eu não imaginava que ela estava tão ligada à casa, sendo tão pequena. E Hum. aí a mudança, pra mim, pro meu marido, Seria melhor, seria né? melhor. Então nós tivemos uma oportunidade, né? Surgiu uma oportunidade para comprarem a nossa casa e nós vendemos a casa. Só que a gente ainda não estava preparado para investir em Aham. outro lugar, nós investimos em outras coisas. E enquanto isso, a gente falou: não, vamos esperar. Nesse vamos esperar, a gente não tá exatamente onde a gente gostaria. Nós compramos Sim. outra casa, fomos para outro lugar, um monte de coisa aconteceu. Só que a gente não percebeu nela a tristeza de ter deixado a Sim. sabe, assim, parte dela lá naquela casa. Exatamente. E foi assim que aconteceu, Natália. Eu deixei até as cortinas naquela casa. Meu Deus, não é Sim! essas coisas. Conta Porque histórias. virar a página, pra mim, eu sou muito prática. Então, Sim. aquilo foi uma oportunidade e eu falei, claro, que delícia! Porque eu mudei várias vezes com a minha Sim. família. E a minha Não ligação tinha com a esse casa. apego, né? Não, era diferente. Só que quando a gente chegou, né, nessa casa nova e de repente ela não se reconheceu e ela imaginava que isso ia acontecer. Ela imaginava que ela ia pra casa nova e que ela ia ter aquilo que ela tinha na casa antiga. Sim, Só que não aham. foi isso. E aí eu comecei a ver tristeza nela. Por isso que eu tô falando que é uma história, né? A gente tem história de casa Exatamente. mesmo. E ela é muito pequena. E agora você falando isso, você disse isso pros seus pais, né? Graças a Deus Aham. ela falou isso pra nós também. E eu falei: "Não, filha, nós vamos virar esse jogo. Nós vamos ver aquilo que a gente É, pode fazer dentro da nossa possibilidade agora. O que você quer no seu quarto? O que que exatamente. você vê de importante?" E eu comecei a olhar pra ela e ouvir a minha filha. Então, eu não tenho mais como desconectar a família da casa, porque esse lar, né, ele existe. Não são só paredes, não Exato, é? tem muita energia gerada ali dentro. Eu vejo que eu digo mulher porque via de regra as crianças, né, mais Uhum. pequenas levam muito amiguinhas dentro do quarto. Então tudo que vai fazer vai lá brinca no quarto, daí eu acho até interessante porque dentro dos projetos que eu faço, uma coisa que sempre quando eu coloco
Elas adoram, quer colocar um balanço no quarto. Porque quando vai trazer amiguinhas, Por que ela queria um balanço no quarto? Isso aí faz parte, tá, Nath? Só que é impossível colocar um balanço ali. Bom, coloca um impossível pra pequenininho. mim, tá? Mas agora que você tá me falando isso, eu pensei, por quê? Será mesmo que seria impossível? Onde eu poderia fazer isso? Às vezes tá na escrivaninha, se ela tem. Ao invés de, por exemplo, ou deixar removível Uhum. pra colocar e tirar, né? Coloca um balancinho ali. E daí, por exemplo, não, agora eu tô estudando, não quero algo que fique se mexendo. Desconecta e coloca a cadeira realmente que vai ficar fixa ali, sabe? Eu acho bem Hum. legal porque isso é uma coisa muito de interação, sabe? Porque quando as amigas se reúnem dentro do quarto, uma senta na cama, a outra Isso senta nesse mesmo. balanço, a outra senta às vezes no tapete que tá no chão, sabe? E isso tudo vai gerando muita história, sabe? E você começa a lembrar dos momentos felizes, e é isso que eu falo. É sempre importante, quando você tem, então, essa quebra de conexão com o quarto, você, então, fala assim: o que você quer? Qual é o seu estilo? Não vai ser o seu gosto. Não pode escolher a sua cor, não pode escolher, tem que ser o que ela quer. Qual Aham. que é o gostinho dela, a cor que ela quer. Se ela não gosta de rosa, tá tudo bem. E Coloca outra realmente ela cor. não é essa menina, tá? Ela não é essa garota, Natália. Via de regra, é É. bem raro, assim, as crianças que gostam de rosa. Às vezes gosta de um lilazinho, às vezes Uhum. gosta até de um verdinho, sabe? Até porque hoje tá, acho que, desconstruindo. Ai, menina tem que ser rosa e menino tem que ser Com azul. toda certeza. Natália, você falando isso também me veio uma outra coisa na cabeça. Porque você não trabalha só na Evolute, certo? Você faz os seus Aham, projetos também sim. autorais, né? E me conta também um pouco disso, né? De você tá lá e tá cá, como que você consegue conciliar, né, mais de uma empresa ao mesmo tempo. Aham. E eu vejo, assim, também muita sensibilidade. Ai, meu Deus, é muita pergunta ao mesmo tempo. Não, responde essa primeiro, depois eu pergunto a outra. Não, mas eu entendi. Com relação a conciliar, via de regra, eu separo a minha manhã para trabalhar na parte da construtora. A gente vai fazendo vistorias, ver tudo que tá certo, o que que precisa ser corrigido, quais são os cronogramas da semana. E à tarde, que é o meu momento mais criativo, porque de manhã esquece, não tem como. Eu acordo mal-humorada. Ai, é bem isso que eu queria saber, gente. Porque sempre tem gente atrás das empresas. É. Existe uma pessoa ali, né? Existem pessoas, várias, trabalhando ao mesmo tempo. E a gente nunca tem a oportunidade de contar. O cliente nunca sabe o que Como a acontece, gente sabe? é, né, qual É que é a isso. nossa rotina. Mas exatamente, eu acho bem engraçado porque as pessoas são bem diferentes, né. Eu, por exemplo, sou muito diferente do Gabriel, completamente diferente em questões, assim, de trabalho. Hum. Então, por exemplo, eu acordo e eu não quero conversar com ninguém, não quero falar nada, eu fico quietinha na minha. O Gabriel, ele acorda extremamente animado. Daí tem vezes que ele vai lá, abre a persiana e fala: "Bom dia", e eu fico tipo: "Por que Bom, você fez isso?" ai, Natália, eu não sei não, mas eu acho que eu e o Gabriel, a gente tem a mesma frequência. Eu imagino. Porque o meu marido fala assim pra mim: "Carol, ele não estava a fim de te dar bom dia". Eu falo: "Ele quem?". Ele fala assim: "Esse que estava com a cabeça baixa e você obrigou ele a te dar bom dia". Bem isso, bem isso. Eu acho que eu já sou mais introspectiva, sabe, Aham. quando acordo. Eu já não gosto muito dessa agitação. Mas aos poucos eu vou pegando o tranco e vai indo. Mas então, o nosso estilo de trabalho também, eu, por exemplo, gosto muito. Dá pra ver pelo meu jeito de ficar, sabe? Eu gosto de ficar mais relaxada, gosto de trabalhar no sofá, assistindo um filme, até porque é uma criatividade quando eu tô fazendo os projetos, né? Parece que aguça mais a criatividade. Então eu gosto muito de estar num estilo bem relaxado, ligo uma música. Agora o Gabriel, ele precisa estar aqui e ele senta bem assim. Ele precisa estar aqui no computador com a coluna reta. Eu sempre tô assim, sabe? Precisa ficar com a coluna reta e precisa ser Concentrado. sentado assim na mesa. Eu fico, mas por que você não senta aqui no sofá, sabe? Daí ele falou assim: não, eu preciso da mesa. Daí ele vai lá e fica sentado na mesa, só quando ele vai trabalhar no final de semana, né? Aham. Já eu não gosto de trabalhar no escritório, eu gosto de trabalhar sentada, relaxada, ter um meu cantinho, sabe, diferente. Criar todo um ambiente para que a criatividade possa vir, né? Porque não adianta nada, às vezes, a gente tá muito sério, às vezes até mesmo
uma pressão grande que não vem. Hum. Colocou pressão, esquece. E pelo jeito você gosta de projetar, você gosta de Sim. criar. Eu amo, amo, amo criar. É uma das coisas, assim, que me fazem muito feliz. Porque eu adoro criatividade, tanto é que eu pinto também quadros, então eu tô o tempo inteiro criando. Tanto é que o Gabriel até fala: "Ai, amor, você fica o tempo inteiro criando ideias novas, fazendo ideias Uhum. novas", nem só pra questão de projetos, na vida mesmo. Hum. "Ah, e se a gente fizesse tal coisa? E se a gente fizesse não sei o quê?" Aham. Ele fala: "Mas agora senta, organiza suas ideias e coloca em prática uma." Eu já vi tudo. O Gabriel, ele é a razão da relação. Aham, exatamente. Mas isso é bom, porque existe equilíbrio, É, né? E isso também de você ser espontânea, de você criar, de você desenvolver, esse dinamismo, eu tenho certeza que conecta, né, assim, com os clientes. Porque muitas vezes o cliente tem uma ideia, ou ele imagina uma coisa, só que é, ele não conhece todas as possibilidades, né? Ele não consegue muitas vezes expressar aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja. E eu vejo, assim, né, nessa tua maneira de ser, nessa tua desenvoltura, esse jeitão, não acho você tão relaxada, assim, né? Mas, assim, muito atenta, né? Tipo, muito pronta pro que vier. Não, me é. surgiu isso, não, vamos fazer tal coisa, eu tive uma ideia. Eu também adoro ter ideia. Às vezes eu tô olhando pro nada, assim, o do meu marido, né, o Eduardo. Eu tenho um Gabriel também, né? Eu Ah, falei, eu tenho um Gabriel que é o filho. Mas o Eduardo, ele fala assim: o que você tá pensando? Eu tô olhando só pra parede. Daí eu falo: eu tive uma ideia. Aí ele fala: não, os olhos, quando o olho começa a ficar maior, tipo, eu já tenho aham. medo. Qual é a ideia que ela vai, né, vai trazer agora? Mas isso é muito legal, porque eu tenho certeza que os clientes, eles se conectam, né, com essas duas Sim. maneiras. Tanto com essa liberdade, que eu acredito que tem tudo a ver com você, né, e claro, com os projetos, com a arquitetura, mas o teu jeitão, né, que Aham. isso também é case de sucesso do Evolute, né, e ao mesmo tempo o dele, do jeitão dele, né, com aquela postura, seriedade, isso são coisas muito É. importantes. E também ele é muito jovem, né, então Sim. assim, isso é uma coisa que a gente vê pouco. Nós vemos muitos coroas nesse Aham. mercado. E vocês estão lá na frente e muito cedo, muito rápido, né? O crescimento de vocês foi muito rápido. Você podia também contar um pouco, né, sobre isso, se os planos de vocês eram esses mesmo. O que vocês pensam daqui pra frente, já que Minha Casa Minha Vida existe, mas não é, né, a único escopo, a única coisa de vocês. Conta mais. Tá. Como é que foi o nosso crescimento? Foi bem engraçado, porque a gente não esperava, na realidade, crescer quanto a gente cresceu. Eu acho que justamente pela proposta bem diferenciada que a gente trouxe, as pessoas compraram a ideia. E eu acho bem legal, porque eu e o Gabriel, nós sempre tivemos pensamentos, diferentes dos outros, né. E quando a gente criou essa ideia do Minha Casa Diferente, fazer realmente não só a parte da estrutura, mas esteticamente bonito, então a gente trazia pé direito alto, trouxemos também, pisos maiores, que claro, que às vezes comprando aqui direto das lojas, às vezes a gente não conseguiria colocar esses pisos, mas como a gente abriu uma construtora, fizemos tudo isso, a gente conseguiu, comprar as coisas direto de fábrica, então a gente conseguia colocar coisas boas, dentro das obras e que ficassem bonito com o preço acessível, né. Então isso que nos possibilitou naquele início fazer, algo diferente. Coisas que muitas vezes eu vejo que na Minha Casa Minha Vida há muito, como que eu posso te dizer? Amadorismo. Que às vezes, é alguém que tem um dinheiro sobrando, resolve investir e Uhum. vai lá e constrói, De qualquer mas jeito, né? exatamente, não sabe É. como construir, nunca teve, contato com a construção civil, daí vai lá e faz, da forma que dá, e daí confia às vezes no pedreiro que não tem muita ensino superior, né, não entende muito bem o que é. Ele entende da prática, como é que faz, mas não Uhum. entende quais são realmente as necessidades de serem feitos, né. Então eu acho que isso é um dos nossos grandes diferenciais. Mas enfim, o que que aconteceu? Nós fizemos, as casas e todo mundo falava: "Ai, não sei se vai dar certo, acho que vocês não vão ter lucro, não vai vender, não sei o quê". Todo mundo, é sempre assim, né. Ai, esse povo É, mas eu que acho. quer vir com um baldinho de água fria, não sabe nem aquilo que a gente tá entregando, não é verdade? É, E também não exatamente. tem a ver muito com a idade de vocês?
As pessoas não É. esperam, falam assim, ai, mas eles são muito jovens, eles não têm experiência. Exatamente, não entendem direito do mercado e tudo mais. E daí tinham essa ideia e falavam muito pra gente: "Ah, acho que não vai dar certo, acho que é melhor vocês não fazerem isso e tal", porque a gente tinha realmente essa proposta diferenciada. Aí então o que que a gente fez? Claro que o nosso diferencial, grande parte, está na finalização. Então nós fizemos essas 2 casas que nós tínhamos para fazer, recursos, né, para estarem Aham. fazendo. Aí então essas 2 casas ficaram prontas. Pouco antes de ela ficar pronta, a gente já vendeu as 2. A gente falou: "Nossa, geralmente, termina e demora uns 2 meses ainda para vender, né". Não, Mas a não, gente mas vendeu um pouco vocês são antes. bons, cara. Vocês são bons. Porque às vezes, ó, a casa fica Fica um bastante tempo. tempão para vender. Exatamente. E é natural, né, isso, mas a gente acabou vendendo antes dela ficar pronta. E daí, por conta dela ter ficado pronta e a gente ter postado, a gente tirou as fotos, começou a postar, e algumas pessoas vieram assim: "Ah, eu quero comprar". A gente falou: "Ah, mas a gente não tem mais elas disponíveis, agora elas já acabaram". Aham. Aí eles assim: "Não, mas eu espero, não tem problema, constrói outra". Daí mas a gente não estava pensando ainda, mas tá, Ah. beleza, vamos ver. E daí a gente vendeu, daí a gente falou assim: "Não, então a gente consegue construir mais 2, vendemos mais 2". Aí veio mais pessoas e queriam mais. Eles falaram: "Não, mas a gente espera, não tem problema, nem que seja 2 anos, a gente espera". A gente falou: "Tá bom". Aí foi indo até que a gente vendeu 16 casas, sabe. Uau! Aquilo que não ia dar certo. Ai, eu adoro essas Exatamente. histórias, Natália. Tipo, é um tapa na cara da É, sociedade. Entendeu? Porque aquilo que você. Não, isso aqui não vai dar certo. Mas quem faz dá certo. exatamente, né. E eu acho que é bem importante também quando a gente vai mostrar a casa para o cliente, entender qual é o estilo do cliente, o que que o cliente deseja. Tanto é que uma coisa que a gente sempre quando a gente vai mostrar a casa, nós gostamos de falar, que você tem que amar a casa. Não adianta só você falar assim: "Ah, não, eu tô comprando porque é o que dá pra comprar". Não, a gente vende porque é o seu sonho, porque você queria realmente aquela casa, porque você amou. Que não adianta ser: "Ah, não, eu comprei porque", por exemplo, no Mais Minha Casa Minha Vida, porque era o que eu podia, eu não podia comprar outra coisa. Então a gente gosta quando os clientes chegam e realmente se vislumbram, sabe, que Uhum. era isso aí, graças a Deus, que acontecia, que eles ficavam apaixonados. Tanto Uhum. é que a gente achava até engraçado, porque pra mim, ao meu ponto de vista, não é uma compra rápida. Não é algo que você chega lá e fala assim, viu a casa, beleza, eu vou comprar, como é que eu faço? Não era assim. Só que as pessoas faziam isso, Não, sabe? não é igual você escolher uma roupa, né? Um É, sapato. exato. Só que eles faziam isso e a gente achava muito estranho. A gente falava, meu Deus, mas a primeira vez que a pessoa fez isso com a gente falou, nossa, mas Isso como aconteceu assim? mesmo. Tá bom, vamos lá no escritório, vamos assinar o contrato então, Aham. né? Ai, que delícia, Natália, que coisa maravilhosa. Tipo, eu tô surtando. Eu já queria estar Aham. lá, tipo, vendo tudo isso acontecer. E eu imagino também, assim, pra essa pessoa fazer isso com essa rapidez, com essa velocidade, não é só o estrutural. Porque Sim. você tá me falando também uma coisa diferente, porque vocês estão, participando de todo o processo de compra. Porque na hora de apresentar essa casa, ela tá conversando com o arquiteto, né, ela Sim, tá conversando com o engenheiro. E isso é um diferencial, assim, de vocês sensacional, porque quantas casas eu não faço a menor ideia nem de que foi o construtor, o arquiteto, muito menos esse engenheiro que assinou essa obra, eu não faço a menor ideia, eu comprei com o corretor. E aí exato. você vê os pontos importantes dessa casa no estético, né? Você vê aquilo tudo que o corretor tá te mostrando, né? É, Porque são pontos. Não, isso aqui é importante, isso aqui é legal, isso aqui vai te ajudar a valorizar o imóvel, se lá na frente você quiser vender e tal. Mas o que vocês trazem é a história da casa. E eu acho que é isso que sim, vende, sabe? exato. Tipo, porque isso encanta as pessoas. Porque tem todo um conceito, né, que é uma coisa que eu vejo que as pessoas elogiavam muito, porque ele de verdade, eu queria te mostrar a foto como é que era, mas depois eu te Você mostro. tem ela? Tenho, Que mas eu que não vou é? ter de fácil acesso No teu no meu celular? celular, mas bom, eu vou ver aqui se eu encontro, vou Aham, pegar. veja, veja. Porque é a terceira vez que você fala que você quer me mostrar isso aí, por que não? Por que E não, aqui né? você tem essa liberdade, porque na casa, etc, a gente tá em casa. Exatamente. Eu vou pegar aqui então. Ah, tô no modo avião, pra ninguém me ligar enquanto eu ando aqui. Mas, nós fizemos ela bem diferenciada, sabe. Ela tem um pé direito mais alto, a gente utilizava porcelanatos também, diferentes. Ah, eu preciso achar aqui. Tudo bem se eu der uma pausinha? Tudo, não tem problema nenhum. Natália, eu já quero comprar uma casa tua. Ó, achei aqui.
Deixa eu ver. Olha como é que era a casa. Nós já fazíamos algo bem diferenciado, que as pessoas, via de regra, eles não colocam paisagismo dentro da casa. Só que você consegue fazer algo bonito com não precisa ter muito valor. Então, por exemplo, uma palmeira dessa, ela não precisa ser uma palmeira já adulta, grande. Ela pode ser uma palmeira pequena, que ela vai dar ainda elegância na casa, né? Então, por exemplo, via de regra, as pessoas só pintam a casa. Mas a gente já utilizou aqui também a parte dos porcelanatos. Então, se você vê aqui nessa parte da fachada, ela tem um porcelanato ali na frente, vidro espelhado. É isso que eu ia falar, né? Toda a esquadria, ali era uma casa toda Exato. moderna. Exatamente. Então, coisas que, via de regra, as pessoas não... Porque, claro, vidro espelhado ele é mais caro, Você já tem né? imobiliária? Ainda não. Olha, garota, que eu acho que você já tem mais um negócio na tua mão, hein? Mas você acredita que o Gabriel tava semana retrasada falando, amor, acho que eu vou abrir uma imobiliária. Daí eu falei assim, meu Deus, amor, mais um. Gabriel, você Porque é a gente já dos tem meus, uma outra Gabriel. empresa em vista, né? Uhum. Que a gente quer abrir uma empresa de pisos vinílicos. Que legal. Porque a gente vê que falta muito aqui, sabe? Um piso vinílico realmente diferenciado. É verdade. Que tenha uma qualidade boa, Com sabe? todas as padronagens, né? Porque a gente encontra muita coisa por catálogo, a gente tem pouco showroom em Cascavel. Exato. Ai, gente, que casal é esse, cara? Eu quero estar perto de vocês, Natália. Ai, que bom. Isso é muito inspirador, você pode ter certeza absoluta. A gente já teve aqui pessoas coroas de Aham. muitos anos de experiência, pessoas que compraram franquias, né? Que pegaram, às vezes, um negócio com muita dificuldade e viraram o jogo. E como é inspirador você conhecer pessoas, você se conectar com as pessoas. Porque a história de cada um é diferente. É bem diferente, E toda né? história, algo você vai levar pra tua vida e você fala assim, opa, cara, a sacada dessa garota, a sacada desse rapaz, a sacada dessa empresa, eu também posso trazer pro meu negócio, né? Isso é networking. Sim. Então, assim, eu tô aqui, mas eu tô pensando, Tô pensando em tudo. eu não tenho know-how de vocês, mas eu tô pensando, gente, eu quero aprender mais com esse casal. Ai, que bom. Que massa. Me fala mais. Deixa eu te mostrar, então. Então, além dos diferenciais aqui na fachada, que a gente já entregava também com todas as arandelas no muro, ó, aqui o paisagismo também. olha a garagem dessa casa, Aham, duas garagens, né? A gente tem também uma sala com pé direito duplo, que isso é uma coisa que eu acho muito legal, porque as pessoas às vezes só veem isso em casa de alto padrão. Só que não custa muito a mais pra você fazer e deixa uma estética tão bacana, sabe? E isso sempre conquista. Toda vez que as pessoas veem lá, falam assim, nossa, que Sensação de lindo. amplitude, né? Aham. Então, por isso que a gente traz uma proposta diferenciada. Aí aqui, então, também, a parte do corredor, todas as portas, a gente já trouxe uma proposta diferenciada, sabe? Porque como a gente comprava direto de fábrica, a gente podia colocar portas melhores, né? Então, as portas, elas já são laqueadas mesmo, porque tem umas que são encapadas, que com o tempo vai molhando, ela vai soltando, sabe? Aquelas fitas. Então, a gente acabou trazendo as que realmente são laqueadas, porque elas duram mais tempo. Também até desde os puxadores. Aqui a parte dos banheiros também a gente já fazia nicho, um porcelanato diferenciado no fundo. Também fazia porcelanato do chão ao teto, que muita gente no Minha Casa Minha Vida às vezes faz só até o obrigatório e pronto, né? Não colocam mais do que deveria. E também lá no fundo, a gente faz uma... não vai ter foto aqui. Mas a gente fez uma edícula com churrasqueira. Então, lá tem uma churrasqueira bem bacana, daí mais um paisagismo ali. Então, ficou algo bem legal, sabe? Que é uma proposta diferenciada. Então, quando as pessoas chegavam lá, olhavam e falavam assim, nossa, que casa diferente. Eu acho bem legal que todas as casas assim, que a gente vende, tanto é que a gente tá vendendo agora uma lá no Tropical, todo mundo que entra... Eu já vi, tá? Viu? Eu já sei até onde tá a tua casa. Eu já dei uma stalkeada, além das redes sociais. Já vi alguma coisa dos imóveis, assim, e eu fiquei me colocando no lugar do cliente, né? Muitas vezes não é a possibilidade para muitas pessoas. Exato. Mas para quantas aquilo é um sonho? Fala assim, mas será que isso aqui tá ao meu alcance? Né? Será que eu posso investir nisso? E eu vejo, assim, muito brilho no olho. É por isso que vocês vendem tanto. Sim, bem isso. É o amor, é o cuidado, é você imaginar as pessoas ali e é oferecer algo que sim, pode ser para você também, né? Não está tão aquém daquilo que você imaginava. E isso é maravilhoso. Exatamente. E eu acho bem legal, hoje em particular, a gente não consegue mais fazer o Minha Casa Minha Vida. Claro, porque depois da
pandemia tudo subiu, né? Tudo ficou mais caro, os valores subiram bastante, né? Então, por isso que a gente acaba que não consegue mais estar trabalhando no Minha Casa Minha Vida. Aí a gente foi subindo um pouco o padrão. Hoje nós estamos com casa de médio a alto padrão, que a gente tem aquela casa ali no Tropical, que ela é bem diferenciada, a gente trouxe muitas coisas diferentes, sabe? Eu, como arquiteta, me orgulho disso. É isso aí. Porque é o que você viu até que a gente tem um nome pra essa casa, né? O nome dela é lá no bairro Tropical. Então, a casa nós colocamos a Casa Tropical. E por conta disso, a gente só colocou um paisagismo no estilo tropical. Então, todo o paisagismo lá, todas as plantas que tem, elas são no estilo tropical. Então, a gente cria um conceito também, porque não adianta a gente só sair colocando coisas que a gente acha bonito, né? Tem que ter uma história, tem que ter um conceito para isso. Até mesmo um dos diferenciais que eu vejo, que casa para venda, pelo menos eu não vi nenhuma, mas não sei se você viu aquele corredor iluminado. Com os rodapés iluminados. Ai, ele é muito lindo. Foi uma inovação. Eu vou te mostrar de novo. Ai, eu quero ver. Peraí. É que não adianta só eu ficar falando, porque é diferente, né? Quando você... Eu não prestei atenção. Deixa eu ver se tem nessa foto aqui. Não. Mas ela tem os rodapés, ó. É que nesse vídeo aqui não vai dar pra ver tudo porque ele é bem completão, né? Deixa eu ver se eu acho uma foto específica dela. Desse corredor iluminado. Aqui. Uau! Dá uma sensação maior, porque corredor, via de regra, ele é fino e comprido, né? Então, se você colocar uma iluminação central, ela vai ficar que as pontas, elas não vai ficar iluminada. Então, quando você faz todos esses rodapés iluminados com LED, você tem uma iluminação mais uniforme, né? Então, não fica em nenhum ponto escurecido, sem contar que deixa muito mais bonito. Com toda certeza. Traz muito mais conforto, aconchego. E até assim, você pode deixar só essa luz acesa. Exato. Então, te dá a liberdade, né? De você transitar por ali durante a noite. Vai, né? Às vezes ver o bebê, alguém ali. E achei tão legal, porque também valorizou o piso. Trouxe, né, um o brilho. Piso vinílico, Cara, ficou que inclusive muito esse lindo. foi o nosso primeiro remessa que a gente fez, foi um teste nessa casa, já é da nossa possível empresa que a gente vai abrir daqui a um tempo. Já fazendo merchan. É, isso aí, você já aproveita essa oportunidade. Que legal, ó. E realmente, assim, são vários diferenciais, né? Mas eu acho que esse toque, ninguém vende só casa de alto padrão, né? Ninguém vende só Minha Casa Minha Vida, mas a gente vende casas para as pessoas construírem a sua história. Exatamente. Né? A sua família, para começar uma família também, né? Porque isso também é muito comum. Quando a gente é recém-casado, você vai lá pro apartamento, né? Você procura o teu primeiro apartamento, e daí geralmente ele é menorzinho, a gente tem menos coisas também. Aí chega o primeiro filho. O primeiro filho, ele ainda dá. Né? Você ainda dá um jeitinho. De repente, fala, não, mas a família vai aumentar. Daí você vai Preciso de um outra lugar casa. maior, né? Exatamente. Então, assim, isso me chama muita atenção, sabe, Natália? O cuidado de vocês. Com certeza, essa é uma visão de negócio que a gente não encontra em qualquer construtora, né? Em qualquer lugar. E isso é muito especial. Porque quem compra... Ele tá comprando mais do que as paredes. Ele tá comprando mais do que a casa. E isso é nítido de ouvir você falar. Né? Eu espero, assim, que seja só mais um passo. Com certeza vão vir outros negócios. Com certeza. Até porque a gente tem criatividade. É isso mesmo. Tanto você quanto o Gabriel, né? E eu quero que você também agradeça a ele, né? Essa oportunidade de ter batido esse papo com você, de ter conhecido um pouco mais da empresa de vocês. Com certeza. Também convida as pessoas para ir lá visitar. Que nem todo mundo conhece. É verdade, vamos conhecer a Casa Tropical. Eu com certeza vou ficar muito feliz de mostrar pra vocês, porque é uma casa muito diferenciada, tem muitas coisas diferentes que vocês vão ver, desde a parte de iluminação, a parte de paisagismo, até a piscina a gente fez um formato lá bem diferenciado. Gente, tem até piscina na casa, gente. Quem que não quer morar num lugar desse? Bem isso. Inclusive, até a churrasqueira, sabe? A gente, ao invés de fazer aquela churrasqueira normalzinha, sabe? Fechado dos dois lados. Um dos lados a gente colocou um vidro, que dá aquela sensação maior de amplitude. Então, tem bastante coisas ali bem diferenciadas, sabe? Que vale muito a pena ir lá visitar. Então, convido vocês para estar visitando lá a Casa Tropical. Isso mesmo. E também pelas redes sociais, né? Porque essa casa, ela tá lá. Inclusive, é você que apresenta aquela casa, não é?
Então fala isso Exato. também. Exatamente. Inclusive, até o Thiago falou assim: eu te conheço de algum lugar. Eu fiquei pensando, será que ele não me viu das apresentações das Aham. casas? Porque eu sempre apresento. Eu gosto de apresentar as casas porque tem todo um diferencial. Então, não adianta, às vezes, a pessoa só ver e falar assim: essa é a sala. Não, não é só a sala. Ela tem um conceito por trás dessa sala. Por que esse pé direito duplo? Por que uma porta maior, né? Tanto é que eu acho legal que tinha uma casa que a gente tinha ali no Vila Firenze, que ela tinha uma porta bem mais alta do que o padrão normal, né? Então, as pessoas, às vezes, elas não entendem por que são utilizadas essas portas. Pensam que é só porque é bonito. Mas, via de regra, a gente começa a trazer o passado para o futuro, né? Então, a gente lembra um pouco do estilo grego. Não o estilo grego de colunas e tudo mais. Mas a Grécia é mais na questão do pé direito alto, tudo bem alto. E por que eles faziam isso? Era mais para acolher a divindade. Então, você construía coisas para o divino. Muito, né, Exato. excelentes. Então, quando você coloca uma porta na frente dessa casa, ele é um símbolo de que você está convidando a divindade a entrar. Então, muitas pessoas, às vezes, não recepcionam as pessoas pela porta de entrada porque falam assim, eu não vou recepcionar aqui, ela é grande e tal, não vou recepcionar por aqui. Você não recepciona, muito provavelmente, porque você não acha essa pessoa importante para entrar por essa porta. Porque quando você acha a pessoa importante, você recepciona. Porque, é uma pessoa normal e tal, não vou recepcionar por outra. Porque quem tem que passar por aqui são pessoas importantes. Então, quando você receber alguém por uma porta alta, você fala, olha, sinta-se Casa. muito privilegiado, porque eu não Bem-vindo. recepciono qualquer um nessa porta. Então, entre Que por essa aula, hein, porta. gente? Quanta história essa garota tem ainda pra contar. Exatamente. Nossa, eu ficaria horas aqui. E eu também, Natália, porque o nosso papo tá muito gostoso. Ai, que E bom. foi muito bom ouvir tudo isso. Você pode ter certeza, assim, que me inspirou a muita coisa. Ah, que Eu bom. venho de uma semana de uma imersão, né? Eu tava te contando que eu acabei de Aham. voltar da Casa Cor lá de São Paulo e eu nunca tinha visitado, né? E eu fui com um olhar de espectadora, assim, eu parecia uma criança lá dentro. Que Sim. delícia! E eu voltei com várias coisas na minha mente, né? Primeiro que eu tenho muita coisa pra ser grata na minha casa, né? Que eu amo a minha casa. E ao mesmo tempo, assim, quantas pequenas coisas eu gostaria de mudar, que eu sei que vai fazer toda a diferença para que eu tenha esse acolhimento, esse conforto, esse teu conceito. Eu fiquei pensando, falei assim, gente, realmente faz todo sentido. Quem eu quero dentro da minha casa? São pessoas muito Exato. especiais, né? E o que é divino? Né? O que Exato. é excelente, quem merece estar aqui dentro da minha casa e as coisas que eu tenho também. Tem que estar aqui aquilo que me faz feliz, aquilo que faz sentido pra mim e pra minha família. Exatamente Simples isso. assim. Pra você e pra sua família, porque eu acho tudo bem quem pensa da forma diferente, tá tudo certo. Mas às vezes eu vejo que as pessoas focam muito em mostrar pros outros, sabe? Eu quero fazer a minha cozinha porque é onde o pessoal vai ver. Tá, mas você tem que fazer pra sua família. É igual aquela coisa do copo de requeijão. Copo de requeijão tem que ser pra visita. A sua família tem que usar o melhor copo. Você merece. Você merece uma casa bonita. Você merece um quarto bonito. Você merece Isso mesmo. dormir numa cama boa, ter um quarto bom, bem planejado. Não é pros outros, sabe? Você É merece. isso mesmo, é o meu bem viver dentro da minha Exato. casa. Ai, amei, Exatamente. Natália, foi muito bom. Ai, que Foi bom. muito bom. Gente, eu convido vocês, claro, para assistir esse podcast inteirinho, não perder nada, se inspirar com a Natália, ir lá também, bisbilhotar em tudo no Instagram, fazer uma visita guiada por essa arquiteta sensacional da Evolute, conhecer o Gabriel também e, claro, toda a equipe, né? Todo mundo que trabalha com vocês. Exatamente, porque não é só eu e o Gabriel, né? A Isso gente que fica mesmo. na frente, mas sempre tem os engenheiros também que vão acompanhando a obra. Obrigada, Natália. Imagina, Desculpa. eu que agradeço. Não, eu ia convidar. Visitem o nosso Instagram, deem uma boa bisbilhotada lá. É isso mesmo. Obrigada mais uma vez pela tua Eu que agradeço. generosidade, pelo teu tempo, por ter aberto teu coração e ter contado tanta história linda. Eu já tô imaginando seus clientes também, que eles devem sair encantados dessa casa, do mesmo jeito que eu bom. tô, feliz e animada. Fico feliz, fico feliz. Muito bom. Muito obrigada. Obrigada a você, Carol. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.